Shabbat Shalom a todos. Estamos aqui mais um sábado ministrando a Parashá, a Torá, a palavra do Senhor. E nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a vida de José. Então vamos falar da vida de José, continuar a história desse homem de Deus. E eu pedi para os irmãos abrir a Bíblia em Gênesis 41. E o nome dessa porção é "E no fim", ou "no final". E a palavra do Senhor diz assim: "E foi ao fim de 2 anos, e o faraó sonhou. E eis que estava perto do Nilo, e eis que o Nilo subiam 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam atrás delas do Nilo, feias à vista e magras de carne, e paravam perto das vacas sobre a orla do Nilo, e comiam as vacas, feias à vista e magras de carne, as 7 vacas formosas à vistas e gordas. E despertou o faraó, e dormiu, e sonhou uma segunda vez. E eis que 7 espigas subiam numa haste, gordas e boas. E eis que 7 espigas miúdas e batidas pelo vento do oriente brotaram depois delas. E engoliam as 7 espigas mudas, as 7 espigas gordas e belas. E despertou o faraó, e eis que era um sonho." Amém, irmãos? Aqui começa um mistério na palavra do Senhor. O faraó tem um sonho, e a palavra diz que o faraó se perturba muito depois que ele tem esse sonho. E o mais engraçado é que, por mais de conhecimento que o Egito tinha, que o faraó pudesse possuir, ele não consegue interpretar o sonho. E diz que, a partir do momento que ele não interpreta o sonho, o espírito dele, a alma dele se agita. E um servo de faraó, o copeiro, a qual José tinha libertado há um tempo atrás, faz menção de José. E ele fala para o faraó: "Tem um rapaz preso, um jovem hebreu, que a cabo de 2 anos atrás, ele interpreta o sonho que eu tive, assim como o do padeiro. E conforme as palavras a qual foi revelado a José, foi exatamente o que aconteceu." E aí faraó pede para que chame José, e José revela o sonho a faraó, segundo o Espírito de Deus. E aqui a gente pode observar um aspecto. Muitas vezes sonhamos algumas coisas, e é quase um hábito, sonhamos e perguntamos a alguém, né? O que esse sonho significa? Pastor, o que esse sonho significa? Baseado na atitude de faraó. Mas a gente esquece de um detalhe aqui. O faraó não tinha o Espírito de Deus, e nós temos. Quando o faraó chama alguém para interpretar o sonho, ele chama primeiro todos os adivinhos dele, os magos, todos aqueles que sabiam, né, sobre as coisas místicas. Só que o engraçado é que ninguém conseguiu interpretar o sonho deles, porque eles buscaram nas estrelas, buscaram nos astros, buscaram de alguma forma uma revelação que na verdade estava dentro de cada um de nós. Muitas vezes o Senhor nos revela coisas em sonhos, e nós esperamos ainda coisas externas para falar: o que isso significa? E aí a gente começa a observar fora, e na verdade aqui a gente consegue aprender um primeiro aspecto, que tudo aquilo que nós precisamos está dentro de nós. Tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida não está fora, está dentro. Seja no tempo de privação, como foi a questão do Egito. O Egito passaria por 7 anos de abundância, e depois por 7 anos de dura escassez. Quando a palavra diz que as 7 vacas gordas, elas pastaram, e depois ela vem para a orla, para a beira do rio, significa o quê? Que elas comeram, devoraram tudo que havia no pasto, e elas retornam para a margem do rio, porque o gado ele não come a margem do rio. Para quem conhece um pouquinho do campo, o gado ele pasta, né, em todo o pasto, de forma, né, no meio do pasto. Quando ele vem para as bordas, quer dizer o quê? Que o pasto está cessando. Quer dizer que na onde deveria pastar já não há comida, e ele precisa vir para onde? Para as bordas procurar comida. E exatamente quando ele mostra isso, ele consegue entender que 7 anos havia fartura, e no final dos tempos já não havia mais comida, já era escassez. E quando as 7 vacas magras elas sobem
elas não têm mais pasto. E aí elas devoram as vacas gordas. Isso já sai fora de um padrão, porque vaca não come, não é carnívoro, de forma alguma. Mas ali quando José percebe isso de uma forma muito clara, ele fala, 7 anos vai ter fartura. Ele não faz uma super revelação, algo acima da média. Se pararmos um pouquinho para pensar agora sobre esse aspecto, é muito claro o que ele estava vendo. Então 7 anos elas comeram a fartura inteira. E aí ele diz para Faraó, é necessário que depois de um tempo a gente estoque todo o alimento, não consuma todo o alimento. Por que eu quero trazer isso? Porque fala muito sobre a administração da nossa vida, essa paraxá. Ela fala muito sobre 7 anos de abundância, e depois pode ser que se a gente usar todo o nosso recurso, a gente vai ter que viver do que? Das margens, do que sobra. E o que sobra não é projeto de Deus, para que a gente possa viver. O que sobra deveria ser o quê? Coisas que nós deveríamos passar às pessoas, ofertar aos pobres, às viúvas, ou qualquer coisa desse tipo. Porque o Senhor tem um cenário de abundância para nós. Mas o mais engraçado é que quando Deus mostra isso, José não se intimida. Ele não entra em desespero. Ele fala, eu preciso tomar uma atitude diferente na minha vida. Quando José ele depara com essa circunstância, ele não entra num cenário de horror. E agora? E agora, o que eu faço? E muitas vezes a gente faz isso. Quando Deus mostra um cenário de horror para a gente tende a o quê? A recuar. A gente tende a ficar preocupado, a tentar buscar solução fora, a falar com pessoas, a não sei, a gente busca alguma solução de forma externa. A gente busca lá fora, e aonde a solução estaria? Aonde? Dentro de nós. Primeira coisa que eu quero perguntar para nós nessa manhã, quais os recursos que nós temos, que nós não temos usado? Até quando a gente vai depender de recursos alheios? Até quando a gente vai achar que a solução da nossa vida está lá fora e não dentro? Porque enquanto a gente olhar lá fora, talvez a gente se torne vacas magras, que vai precisar comer de coisas que não são apropriadas para a nossa alimentação, como essas vacas nos sonhos elas mostraram. Enquanto a gente buscar a solução aonde Deus não está, nós vamos errar. Ah, mas quer dizer que Deus não está lá fora? Não, quer dizer que Deus habita onde? Dentro de nós. Se Deus habita dentro de nós, por que eu vou buscar a solução lá fora? Entende como a gente não faz essas conexões na nossa vida? Sempre um momento de tormenta, eu vou lá no pastor porque o pastor tem a solução. Eu vou lá na pessoa porque a pessoa tem a solução. Irmãos, a solução está dentro de nós. Todo cenário que nós vamos passar na nossa vida, Deus não preparou nada a qual a gente mesmo não pudesse resolver. Deus nunca faria isso. Deus não seria incoerente. Eu não estou dizendo que nós não precisamos de pessoas, que pessoas não nos apoiam, ou algo parecido. Eu não estou dizendo isso. Mas a sua maior aflição, ela é resolvida de forma interna em você. Por isso que lá em Tiago, Deus diz, quando está aflito, ore a Deus. Busque ao Senhor. Ele não diz para você pedir oração às pessoas. É um costume muito natural nesse tempo. As pessoas falam, ora por mim, estou aflito, pastor. Eu não tenho como tirar a aflição de sua alma. Nenhum pastor tira a aflição de sua alma. Seja num cenário de horror, seja num cenário de morte, seja o que for. Não existe ninguém que tire a aflição que está dentro de você. Quem pode tirar a sua aflição? Você. Através aonde? Do Espírito de Deus. Através da revelação no Espírito. Porque antes o Espírito ele pairava sobre a carne. Hoje não, o Espírito habita em nós, na nossa carne. O Espírito é um só conosco. Então José, o que ele fez? Ele busca a Deus. José não foi buscar conhecimento dele, ele foi buscar a Deus. E de uma forma muito natural, ele revela o sonho de Faraó. Amém, irmãos? Então, primeiro aspecto, momentos de crise, eu resolvo na onde? Em mim. E a paraxá ela vai inteira sobre esse aspecto de administrar a crise interna. Porque depois que José começa a governar o Egito, acontece uma coisa muito engraçada com José. Ele tem um encontro com quem? Com os irmãos. Aqueles a qual prenderam, ele encontra de novo.
Só que José encontra os irmãos num tempo de necessidade. E eu já ouvi muitas pessoas falar, não conte seus sonhos, não compartilhe seus sonhos com as pessoas. E eu vou fazer uma pergunta. Se José não tivesse compartilhado o sonho dele com os irmãos dele, ele estaria cativo no Egito? Não. Não estaria. Se José fica emudecido ali, não fala nada dos sonhos dele para os irmãos dele, José não era preso, José não estaria cativo no Egito. E a fome viria pela terra da mesma forma. O que aconteceria com Israel? Ia passar mais dificuldade do que passou. Porque quando José é encaminhado, ele revela aos irmãos dele aquilo que Deus estava borbulhando ao coração dele, acontece todo aquele cenário com José. E através desse processo, ele consegue ser exaltado e resolver o problema de Israel. Muitas vezes a gente cria uns processos internos na gente, fala, não compartilha as coisas. Espera aí, vamos entender algo. Deus está com aqueles que praticam a Torá, os que não praticam. Os que praticam. Deus honra os que servem a Deus. Deus honra os retos e justos de coração. Deus exalta cada um desses. Eu tenho mais medo das trevas do que a luz que habita em mim. Não fecha a conta. Sabe, essas coisas que recuam o povo de Deus. Mas se você compartilhar, as pessoas terão inveja. E daí? A inveja é um processo natural, vai acontecer o resto da vida. Agora quer dizer que eu vou ter que ficar quieto, eu não posso compartilhar nada, porque se alguém olhar e botar o olho gordo, minhas coisas não vão acontecer, de forma alguma. Isso é pensamento pequeno. Eu não entendo Deus da justiça a qual Ele pratica. Porque se eu tenho medo de abrir a minha boca pelos projetos, os projetos não são de Deus, são meus. Aí eu não testifico a palavra do Senhor, que Ele fala que me abençoará e amaldiçoará todos aqueles que me amaldiçoarem. Então eu não busco justiça do Senhor, eu busco a minha justiça nos meus recursos, nas minhas formas de pensar e na minha forma de agir. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque talvez o nosso sonho desperte sonhos em pessoas. Agora, se a pessoa ela não consegue ter nobreza de entender isso e ser uma válvula que possa proporcionar o crescimento dela, o problema está em mim ou o problema está nela? O problema está em eu compartilhar ou não compartilhar? Não, o problema está naquele que recebe, não naquele que dá. Então, por isso que eu quero dizer para a gente, compartilhe sonhos com seus irmãos. Isso é importante. Compartilhe essas coisas, não se prive, não se emudeça, porque Deus é visto no falar. E sabe o que é o mais legal? Quando José encontra com os irmãos dele, o que eles fazem a primeira coisa? Se prostram diante dele. E na hora que José vê os irmãos prostrados, o que José lembra? Do sonho que eu tive e compartilhei. Hoje se cumpre. José não ficou olhando aquele tempo que ele ficou preso. José não ficou murmurando. José não ficou perguntando para Deus, Senhor, elimina de mim esse fardo. José não ora sobre essas coisas. José aguardava o tempo do cumprimento do seu sonho. José permaneceu firme na sua promessa. O que eu sonhei, Deus vai cumprir. E a pergunta é, o que você sonhou que você desistiu daquilo que você teve revelação de Deus? Por que desistimos? Porque talvez sonhamos e a realidade não demonstra o meu sonho? José demorou 2 anos para acontecer o sonho dele. 2 anos, preso, humilhado, passando por privação, mas eu não vejo José triste. Eu não vejo ele triste. Eu vejo ele buscando dia após dia recurso interno para que eu possa mudar meu ambiente à minha volta. Tanto é que José, mesmo cativo, ele coordenava todo o cativeiro. Quem dava a ordem, quem resolvia a logística era José. A palavra nos mostra isso. Mesmo num cenário de cativo, de aflição, ele coordenava as situações. Eu quero te perguntar uma coisa. Quem coordena as suas situações hoje? Quem tem coordenado sua vida? Circunstância ou você? Quem domina a sua vida?
Na maioria das vezes, as circunstâncias. Nos abatemos demais com as circunstâncias. E todas essas circunstâncias são oportunidades para Deus manifestar o que Ele precisa manifestar em nós. Eu diria que toda circunstância é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Ah, porque você não sabe o que eu passo. Não faço a mínima ideia, como você também não sabe o que eu passo. Não fazemos a mínima ideia sobre essas coisas. Aparentemente tudo é igual, mas internamente Deus está movendo coisas muito específicas em cada um de nós. Deus está tentando nos exaltar a posição que Ele tanto deseja. Mas enquanto eu e você continuarmos a fugir daquilo que nós, ou melhor, do que eu e você precisa fazer, nada na nossa vida muda. Nada muda. Enquanto nós transferimos responsabilidade, nossa vida não muda. Enquanto o ambiente tiver mais força que nós, nada muda. Porque a solução de tudo que nós passamos está dentro de nós. Dentro de nós. E José entende essas coisas. E José vive essas coisas. José praticou isso na essência. Mas José não partiu de uma força interior do homem natural. José se apoiava aonde? Na Torá, na palavra de Deus. Toda nossa atitude apoiada à palavra de Deus, ela vai dar certo. Porque quando eu entendo os aspectos de Deus, eu ando sobre eles. E se eu andar sobre os aspectos de Deus, qual é o resultado da minha vida? Dá certo. Eu não estou dizendo sobre um aspecto religioso. Estou dizendo sobre um aspecto de entendimento, de revelação, de entender onde o contexto da minha vida está na palavra de Deus hoje. Porque todo o nosso contexto está dentro da história de alguém aqui. Tudo que nós passamos, alguém aqui já passou. E como essa pessoa saiu, como que ela teve escape em Deus? A palavra nos ensina e nos apoia sobre isso, a tomar decisões, não baseada na emoção, não baseada na circunstância, mas baseada na revelação de Deus para nós. Irmãos, se nós como igreja continuarmos a ter percepção das coisas em nós, nós não vamos avançar. Se nós tomarmos decisão baseada na nossa experiência, sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que acontece até hoje. Se nós continuarmos a andar sobre o que eu tenho de experiência, eu vou rodar e permanecer no mesmo lugar. Porque a palavra de Deus, ela testifica quantas vezes para que seja verdade? Pelo menos 2 vezes. E quantas vezes você já sonhou algo e você tomou aquilo como verdade de Deus para você? Importante falar isso. Olha, eu tive um sonho e o sonho me mostrou isso. Tudo bem, pode ser um sonho que mostra a igreja, mostra qualquer coisa. E você toma aquilo de verdade. Quantas vezes José sonhou o mesmo sonho? 2 vezes. Quantas vezes Faraó sonhou o mesmo sonho? 2 vezes. Copeiro e o padeiro sonharam a mesma coisa. 2 pessoas sonhando o mesmo sonho. E aí sim há um mover espiritual. Primeiro filtro para a revelação de sonhos, dá esse presente para nós. Sonhar 2 vezes a mesma coisa. Porque nossa mente é um mistério, ela produz várias situações. Se eu estiver preocupado, eu sonho com coisas, enfim. Minha mente é um campo fértil. E aqui a palavra nos ensina até lidar com os sonhos espirituais. Quantas vezes eu tenho que sonhar a mesma coisa para saber que é Deus falando algo? No mínimo 2 vezes. Ah, sonhei uma vez, testifica no Senhor. Ah, senti algo no meu espírito, testifique ao Senhor 2 vezes. A partir de 2, Deus confirmou? Aí, meu irmão, é algo que Ele está mostrando para nós. Uma vez, não faz sentido, ainda. Mas se eu tiver o mesmo sonho 2 vezes, eu vou ter revelação de Deus. E quantas vezes a gente sonha uma vez e baseia tudo em um sonho só?
Ah, mas eu sonhei isso a minha vida inteira. Isso, parabéns, você sonhou isso. Não são os sonhos de Deus para você. Ah, mas eu tinha certeza. Certeza, se Deus testificar 2 vezes. Está vendo como a Torá é algo muito rico para nós? Está vendo como esses detalhes eles passam totalmente despercebidos? E a gente vai andando conforme vento de doutrina? Por isso que o apóstolo Paulo fala, não anda como, aliás, Jesus não disse isso, não anda como vento de doutrina, levado de um lado e para o outro. Ah, hoje eu tenho uma ideia, vou para cá. Hoje eu tive outra ideia, vou andar para cá. Irmãos, Deus não é Deus de confusão. Deus não vai trazer confusão para nós. Se Deus nos permite sonhar 2 vezes sobre algo, Ele está querendo dizer para nós. Mas, se eu continuar buscando a revelação fora, não acontece. Esquece esse aspecto. Começa a valorizar mais o Espírito de Deus que habita dentro de vocês. É necessário que a gente valorize o Espírito de Deus em nós. É necessário que a gente quebre o princípio de achar que a solução está sempre nos outros. Os outros são mais capacitados, as pessoas sabem, as pessoas isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já analisou profundamente a vida das pessoas que você julga tão sábia? Sem o achismo, tá? Não jogue isso para a parte do orgulho, da soberba, da arrogância. Elimina esses aspectos. Mas a pessoa que se exalta tanto internamente sobre seus pensamentos, ela tem tanto resultado que você pensa que ela tem? De forma concreta? Ou é um achismo também? Ou é um processo de idolatria por pessoas? Ou talvez um processo de autonegação? Porque o que mais nos assusta é ocupar a posição de honra e de sucesso. O nosso medo está aí. Nós avançamos e queremos conquistar, mas na hora que a conquista começa a ficar tão perto, a perna treme, gela. Será que eu vou dar conta? E a gente é perito, e quando começa a construir o castelo, a gente derruba ele, porque a gente tem medo de lidar com o sucesso. As pessoas falam, eu gostaria de ganhar na Mega Sena e ser rico. Sério? Pensa em você com 10 milhões na mão. Parece que cria um vácuo em volta. Você não se enxerga administrando isso. Não imagina como vai prover esse recurso. Por mais que nós falamos, não, eu já tenho ideia, vou fazer isso. Você não gasta nem 10% do dinheiro do que você fala. Todo o seu sonho está atrelado a 10% que você vai receber. E não sobre os 90% que você vai precisar administrar depois. Está vendo como a gente não se prepara para usufruir dos sonhos que Deus sonhou para nós? José se prepara. José entende todo o caminhar dele como uma forma de preparação para tomar a posição que ele deveria tomar. José não só apenas sonhou e ficou, uma hora vai acontecer. Não, José se preparou na sua trajetória. E sabe o que é o mais legal de José? José não se prepara numa universidade ou num banco. José não se prepara num ambiente favorável. José se prepara num ambiente 100% adverso. 100% adverso a tudo que ele pensou. Deixa eu perguntar uma coisa para você e para mim também, porque quando eu falo com vocês, estou falando comigo. Onde nós mais crescemos? Na crise ou nos momentos de festa? Onde nós mais nos edificamos e aprendemos coisas? Nos momentos de crise. Crise é um momento espetacular para crescimento. Nós estamos numa semana festiva de formatura e muitas vezes eu fico olhando para mim, para as pessoas. Como é bonito os externos, né? Os externos chamam a atenção de uma forma fabulosa. Pessoas maquiadas, bem vestidos, todo mundo muito bem alinhado, os homens muito bem alinhados. Mas quando a gente olha lá no fundo, dentro da alma deles, através das janelas dos olhos, nós percebemos uma grande capa sobre muita coisa. Participamos de minutos de euforia
e depois voltamos para uma realidade que talvez não tem nada de eufórico. E nós preferimos viver nesse aspecto de glórias momentâneas, de alegrias passageiras, resistimos a aprender com as circunstâncias, lutamos com as circunstâncias, queremos nos desvencilhar das circunstâncias, jogar fora tudo. Eu vou sumir, vou começar tudo de novo. Eu quero começar tudo do zero, vou fazer tudo diferente. Nós precisamos encarar as nossas realidades. Mas encarar com uma ótica nossa. Encarar com a nossa percepção e com aquilo que nós podemos fazer. Deus tem preparado um alinhamento da igreja. Quando eu falo alinhamento da igreja, irmãos, isso representa muito sobre as nossas vidas naturais. Se nós temos a capacidade no natural de procurar realmente o que Deus deseja para nós, nós também temos esquecido a realidade espiritual da igreja. Porque tem uma pergunta que não cala dentro de nós: para onde nós estamos indo? Não estou falando na morte. Qual é o projeto de você estar hoje, nessa manhã, nesse Shabat, sentado e ouvindo uma porção da palavra de Deus? Aonde você está pensando em chegar com isso? Já parou para pensar? Você já parou para pensar que talvez a sua vida, ela tem muita importância, mas e o projeto de Deus para você? Você já pensou nisso? Você já pensou nos alinhamentos que Deus está fazendo para Israel e para todas essas coisas? Quando nós lemos José, que testifica Jesus, mostra o apontamento de Yeshua. Quando a gente aponta para os irmãos de José, que tipificam exatamente o judeu tradicional, ortodoxo, que não se converteu ao Messias. Quando a gente olha para Achá e olha que José casa com uma mulher egípcia, que mostra o alinhamento de Jesus com a noiva, com os gentios, essas coisas passam percebido por nós. Nós não jogamos a revelação da palavra de Deus sobre o propósito eterno. E aí a gente passa um tempão na igreja, fazendo coisas, buscando coisas, procurando coisas. E o que é importante, que vai ser eterno, talvez a gente está andando como passageiro e nem observando o que está acontecendo. Nós não estamos nem percebendo o que Deus está fazendo. Quando Deus usa um presidente dos Estados Unidos para estabelecer Israel lá, Jerusalém como é a capital de Israel, existe algo sendo alinhado no mundo espiritual. Mas parece que é só politicagem. Talvez seja uma parte. Talvez seja uma parte de José ser preso. Talvez seja. Mas no final, como chama essa paraxá, Deus mostra um aspecto totalmente diferente. Talvez seja um aspecto natural que está acontecendo na sua vida. Talvez. Mas no final, a gente vai entender o verdadeiro processo que nós estamos passando. Talvez a circunstância que nós passamos hoje mostre algo muito simples. Mas deixa eu falar algo. Se nós dependermos de Deus nesse tempo, se nós buscarmos o Espírito Santo de Deus nesse tempo, e fazer uma perguntinha para Ele muito simples, que é: o que eu devo fazer sobre essa circunstância na minha vida? Qual o recurso que está em mim para que eu possa mudar a história da minha casa, da minha família e da minha geração? Primeiro aspecto, José abasteceu de forma natural o alimento da sua família. Primeiro processo, porque Deus nos garante isso. Não andar preocupado com o que comer, nem com vestir, nem nada desse tipo. Porque de comer, de vestir, de beber, eu entrego para vocês. Mas a segunda parte, José representava uma glória de Deus para as nações. José, quando interpreta um sonho de Faraó reconhece quem? O Eterno de Israel. Faraó não reconhece José, ele fala: o Deus que está contigo
Esse revelou coisas. E eu tenho certeza que aquela geração do Egito foi impactada pela glória de Deus. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Como, dentro da sua circunstância, você tem impactado a vida das pessoas com Deus? Esse é o estágio da igreja. Se preocupa muito com a circunstância dela. Não entende que toda circunstância vai nos levar ao encontro com Deus. Toda circunstância que nós passamos é para um único propósito espiritual, para que o nome do Senhor seja exaltado, seja conhecido, seja edificado sobre os povos. Mas, enquanto nós ficarmos com a boca fechada, enquanto nós retermos tudo para nós, não falar nada do que Deus está fazendo na nossa vida, e não exaltar o nome do Senhor, o nosso propósito nessa terra continua vazio e vão. Enquanto nós tivermos essa postura de emudecer, nós não exaltamos o nome de Adonai na terra. E enquanto nós não exaltarmos o nome de Deus na terra, enquanto nós não proclamarmos aquilo que cremos, enquanto não proclamarmos um Jesus segundo a Torá, mas ainda continuarmos proclamando um Jesus segundo religiosidade, sabe quando o propósito de Deus vai ser alinhado sobre a terra? Vai demorar. Porque Deus espera que nós, como igreja, possamos cada vez mais nos aproximar a quem, irmãos? Fora os gentios, em primeiro lugar, a Israel. Se nós não entendemos o contexto do Jesus judeu, que muitos não aceitam fora, isso é importante para quem está nos ouvindo pela internet. Enquanto nós professarmos a nossa fé no Jesus romano e não no Jesus judeu, nós estamos anos-luz de distância da verdadeira vontade de Deus, que é uma só: alinhar todos os povos na terra, através da figura do Messias, do Machia, de Jesus Cristo, seja o nome que você queira dar. Enquanto esse propósito em nós não acendemos aqui internamente, e passarmos despercebidos sobre o mover espiritual do que Deus realmente quer, que nós sejamos luz para as nações, e nesse tempo luz para Israel, para que eles, através da nossa postura, possam enxergar exatamente que nós professamos a fé no mesmo Deus, para que eles possam reconhecer Yeshua como o Senhor deles, nós não estamos cumprindo o propósito de Deus na terra. Não se iluda. Salvar a nossa casa, a nossa família, é um primeiro processo, que não depende de nós, depende de Deus. O texto que complementa essa paraxá está em Mateus 17, que é a transfiguração. Se você quiser abrir sua Bíblia, Mateus 17. Ele fala exatamente do alinhamento de Jesus com Elias e Moisés. Essa passagem aqui é muito clara sobre o que Deus deseja fazer e deseja realizar sobre nós. É uma outra passagem enigmática, se a gente parar para pensar. Yeshua sobe para orar com os discípulos, e aí ele tem essa revelação. Aparece Moisés e Elias. E a pergunta de Pedro é: faça uma barraca, uma tenda, para que nós ficamos todos juntos. E diz que nesse exato momento, as coisas, num piscar de olhos, eles só deparam com Jesus. O que essa passagem está dizendo para nós? Nós, como igreja, precisamos nos alinhar no ensino da Torá, que representa Moisés, entender o Pentateuco, entender a Torá do Senhor. Precisamos buscar as revelações dos profetas, porque Elias representava exatamente isso, os profetas, o estudo dos profetas, e o próprio Messias, o próprio Yeshua, representava a terceira parte da história, a conexão da Torá com os profetas na revelação.
Nós hoje andamos na revelação, no tempo da revelação, mas se nós desalinharmos a Torá dos profetas de Yeshua, nós não construímos um caminho a qual Deus quer para nós. Está na hora da gente despertar para um tempo de aprofundar nas Escrituras. Quando nós falamos, busca o Senhor, busque materiais sobre isso, leia sobre isso, entenda a conexão com Israel. Por que usamos o talit hoje? Porque nós queremos nos aproximar com os nossos irmãos de Israel, porque devemos orar pela paz em Israel. Replicamos essas coisas dentro da igreja sem entender a profundidade do que isso não vai nos trazer. A glória de Deus só vai ser manifesta pelas nossas vidas quando eu e você decidimos de forma individual e depois coletiva a buscar o propósito de Deus sobre a terra. Enquanto nós dormimos como igreja, achando que igreja entenda, eu acho tudo muito importante, mas igreja não é só vir louvar a Deus, ouvir uma palavra e usar isso de benefício para a minha vida. E depois, quando eu alcanço riqueza, eu falo, olha, Deus me exaltou. Isso não é propósito de Deus, me perdoe. Está dentro do contexto do propósito, mas não é o propósito. O propósito é erguer o nome do Senhor sobre a terra. Mas se erguemos o nome de um Deus romano, pouco provável que o nosso propósito na terra seja cumprido. Se não buscarmos nos apaixonar por Israel, se não entendermos João 15, que é a videira verdadeira num só ramo, bebendo da mesma seiva, do mesmo alimento, conectado num Jesus que não é gentil, num Jesus 100% judeu, 100% hebreu, 100% ouvinte e praticante da Torá. Nós estamos longe da realidade de Deus. As nossas revelações não serão poderosas ainda. Mas se eu e você hoje tomar uma decisão de buscar verdadeiramente a essência que está na Torá, buscar entender, dispor do nosso tempo diário, por isso que a Torá é por porções. Estudamos uma porção nesse Shabat. O que eu devo fazer com essa porção, pastor? Meditar. Cada dia ela tem uma divisão, mas se eu não adquiro a Torá, ou não pergunto para as pessoas como que elas leem isso, a gente vai continuar no mesmo patamar. Deus nos dá uma porção de palavra essa semana para estudar. Esse momento nosso aqui é muito curto. Não dá nem para entrar na profundidade de tudo que Deus tem para revelar. Mas se nós sairmos daqui satisfeitos, pensando que essa porção é suficiente para a semana do que ouvimos hoje, e não pararmos para entrar, abrir a história de José, entender contexto, saber o que Deus estava fazendo, irmãos, continuamos no mesmo lugar. A gente não pode se iludir com essas coisas. Essa palavra nos adianta 10% talvez, porque a gente vai esquecer 80% dela, 80% que foi dito. Ah, mas tem um vídeo no YouTube. Tem as suas revelações nesse tempo. Essa é a revelação que o Senhor trouxe para mim, e eu estou compartilhando com vocês. Mas eu tenho muita certeza que Deus tem revelação muito mais poderosa para você nesse tempo, do que a que Ele está dando para mim, por incrível que pareça. Hoje eu estou sendo uma fagulha para despertar algo em você, mas o fogo que Deus quer trazer está dentro de você. O que Ele tem para a sua vida e para o seu propósito, só se você mergulhar. Por isso que Ele fala, me leva para águas profundas. Nós temos acostumado com as águas na canela. Nos banhamos e nos refrescamos com a aguinha na canela. Deus quer levar a gente para a profundidade dEle. Quer nos cobrir até a cabeça de revelação. E só depende de quem para isso? Não gosto de usar nós mais. Só depende de mim e de você. De maneira muito individual. Para que aí sim, o que eu busco em mim seja refletido no nós. Amém, irmãos? Não deixe o diabo emudecer os seus sonhos. Não permita que nós sejamos ainda levados por vento de doutrina, de história de homens.
Porque Deus deseja uma coisa muito específica com cada um de nós. Que nós possamos ter uma história muito particular com Ele. A nossa história é só nossa com Deus. Deus tem um propósito individual com cada um de nós. E quando o propósito individual de Deus acontecer, vai refletir no coletivo. Enquanto nós andarmos olhando para o coletivo, nós não vamos cumprir sonhos de Deus na terra. José, quando ele pega o governo e se intitula o segundo homem do Egito, José não foi atrás da família dele. Ou foi? E parece que quando fala essas coisas, fala, há uma divisão familiar, de maneira alguma. Não entenda dessa forma. A gente pode participar com os nossos familiares, com os nossos parentes, mas nós não vamos resolver a vida deles. É uma coisa totalmente separada. Não estou dizendo para isolar pessoas, de forma alguma. Não é esse o propósito de Deus. Mas há um propósito de Deus para nós. E que eu acho que a gente deveria dar um pouquinho mais de importância para isso. Descobrir o nosso propósito em Deus. Porque se você parar para pensar um pouquinho, na sua vida hoje, ela continua repetindo tudo que sempre aconteceu. Ou não? O resultado é o mesmo. A maneira que as coisas acontecem, se a gente parar para olhar de forma bem clara, é o mesmo resultado. Circunstâncias iguais, que nos levam para o mesmo resultado. Será que a gente não consegue perceber nada sobre isso? Será que Deus não continua usando as mesmas circunstâncias da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa fase adulta, para fazer o quê? Desperta. Eu quero usar você nesse tempo. Mas na nossa infância a gente transferiu isso para os nossos pais. Na adolescência rebelamos contra os nossos pais. Eles fazemos memória dos nossos pais e está tudo atrelado aos nossos pais, aos nossos contextos. Mas o contexto de outros. Não na nossa realidade. Talvez até hoje a gente não fez uma pergunta para nós mesmos. O que eu não fiz que deveria ter feito? Isso não tem a ver com rebeldia, de curtir a vida, que geralmente a gente faz isso. Não fiz isso na minha vida, agora vou fazer, vou quebrar tudo. Não. Qual foi a atitude que eu não tomei? E que eu sabia que eu deveria tomar, e até hoje eu não fiz? Essa é a pergunta. Até quando eu vou fugir da minha realidade, que eu preciso transformar? Até quando eu vou tentar desviar para a esquerda, para a direita, e não vou encarar o que eu preciso encarar, e usar o recurso que eu tenho, que eu estou deixando adormecido? Porque quando Deus faz a criação, irmãos, Ele projetou algo tão nobre dentro de cada um de nós, e nós não usamos isso. Não usamos a habilidade que está dentro de nós, nenhuma parte dela. Porque se usássemos, e eu falo isso para mim também, se usássemos, o nome de Deus estava sendo muito mais glorificado do que é. Do que simplesmente te falar uma paz do Senhor, uma shalom, uma aleluia, saber corinhos decorados. Isso não tem a ver com Deus. Isso tem a ver com religião humana. Isso tem a ver com dogmas humanos. Não tem a ver com manifestar a presença de Deus onde a gente está. Porque um homem e uma mulher de Deus, que sabe seu propósito, ouve a voz de Deus, tem revelação do seu caminhar e usa a habilidade que Deus nos dá, aí sim, as pessoas vão ver diferença em nós. E vão perguntar, por que você é assim? Por que você consegue essas coisas? Por que você é diferente de todo mundo? Aí é a hora de exaltar o nome de Deus e falar, porque eu sirvo um só Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. E através da minha servência, da minha serventia a esse Deus, a minha vida é glorificada sobre a terra. Se eu e você hoje sairmos daqui com uma única coisa,
fazer o que só depende de nós, parar de depender dos outros, parar de sonhar o sonho dos outros e começar a botar em prática os sonhos que Deus nos deu, a nossa vida vai mudar. E aí a gente vai impactar vidas, pessoas, e o propósito de Deus vai ser cumprido nessa terra. Amém? Senhor Deus, te damos graças, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa revelação, Senhor. Porque o Senhor tem nos movido, Pai, a cumprirmos, Senhor Deus, o nosso chamado. Não o chamado de outras pessoas, Senhor. Nós, de maneira individual, temos um propósito para cumprir. Nós temos, ó Senhor Deus, algo que o Senhor nos convocou e nos colocou nessa terra, para que através da nossa vida, o Seu nome fosse glorificado, Senhor. Mas hoje, Senhor Deus, nesse Shabat, Senhor Deus, nessa porção de José, o Senhor nos mostra algo muito precioso, Pai. Que quando alinharmos os nossos sonhos aos Teus sonhos, quando tomarmos uma atitude de fé, de permanecer e de vencer as circunstâncias, o Seu nome será glorificado, Deus. Então, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu lhe peço nessa manhã, pela vida desses irmãos que estão aqui, dos irmãos que estão nos assistindo, que Teu Espírito, ó Deus, nos visite nesse Shabat. E venha trazer a revelação que nós precisamos, Senhor, para mudar a nossa situação, Deus. Sim, ó Eterno, tira a escama dos nossos olhos. Tira de nós, ó Deus, esse medo, Pai. Nos dá o espírito de ousadia, Senhor Deus, e intrepidez, ó Pai. Porque Teu Espírito habita em nós, Senhor. Mas nós mesmos temos abafado o Teu Espírito, Senhor. Mas nessa manhã, Senhor Deus, eu declaro que toda a lâmpada que está colocada debaixo da cama, Senhor Deus, ela seja colocada no lugar mais alto da nossa morada, Senhor Deus. Porque uma lâmpada, Senhor Deus, escondida, ela não faz, meu Pai amado, ela não cumpre o propósito. Mas uma lâmpada, Senhor Deus, colocada no lugar alto, num quarto escuro, Senhor Deus, ela ilumina toda a casa, Senhor. Então, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu lhe peço, ao Espírito de Deus, vem iluminar os nossos pensamentos nesse dia. Venha trazer clareza sobre o nosso propósito. E o nosso propósito, Senhor Deus, está 100% conectado ao Teu propósito, Senhor Deus. Que nós sejamos, ó Deus amado, a boca para as nações, Senhor. Que nós sejamos, Senhor Deus, a Tua voz sobre a terra, Senhor Deus. Mas não de maneira religiosa, mas de maneira eficaz, aonde o Senhor é manifesto nas nossas vidas, Pai. Então, em nome de Yeshua, Senhor Deus, eu lhe peço, Pai, nos dá essa porção nesse dia. Nós entramos no Teu descanso, recebemos o Teu descanso e vamos compartilhar da Tua glória sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado por esse tempo mais uma vez, Senhor. Continua a falar conosco, Senhor Deus, e continua a nos revelar, Senhor Deus, o Teu desígnio e o Teu propósito para nós nesse tempo. Eu te louvo e te agradeço em nome de Yeshua. Amém.